E já os répteis, né? Eles compõem um grupo de animais que consegue viver em ambientes terrestres, sendo totalmente dependentes da água ou de ambientes úmidos para realizar suas funções vitais. Isso ocorre por quê? Por causa de uma série de características que possibilitam essa adaptação, como pele seca e resistente, que os protegem da desidratação, respiração exclusivamente pulmonar, fecundação interna e ovos com casca, o que impede a desidratação e protege os embriões, ok? Os répteis adaptam-se bem à vida terrestre, que é possível encontrá-los em ambientes diversos, inclusive nos desertos, né? Esses animais não produzem seu próprio calor e, portanto, eles dependem do ambiente para se aquecer, sendo denominados ectotérmicos. Essa característica dificulta a sobrevivência de espécies de répteis em ambientes frios, certo? Podemos aí observar alguns exemplos de répteis. Temos aí o lagarto, o jacaré e a tartaruga, certo? As funções vitais dos répteis, a maioria deles, certo? São carnívoros. Temos aí os jacarés, eles apresentam garras e dentes fortes para agarrar, rasgar e mastigar as presas, certo? Como algumas espécies de serpentes que apresentam dentes especializados, né, que são capazes de injetar peçonhas. Algumas espécies de tartarugas não têm dentes, mas sim um bico córneo, né, duro e resistente, que os auxilia a cortar alimentos como poríferos, certo? O sistema digestório é completo e o intestino é finalizado na cloaca, que é uma estrutura onde libera as fezes, a urina, os gametas e os ovos. Os répteis apresentam respiração exclusivamente pulmonar, com pulmões bem desenvolvidos, e por esse motivo os répteis aquáticos eles precisam ir à superfície para respirar, certo? A circulação dos répteis é semelhante à dos anfíbios, fechada com coração composto de 3 cavidades, sendo 2 átrios e um ventrículo. A reprodução, a fecundação ocorre interna e os ovos dos répteis não dependem da água para se desenvolver, pois eles apresentam uma bolsa protetora, que é denominada de ânio, provida de um líquido que evita a desidratação do embrião, além de apresentarem também uma casca resistente que impede a perda de água, certo? Os répteis, em sua maioria, são ovíparos e os ovos desenvolvem-se fora do corpo da mãe. Porém, existem algumas exceções, como certas espécies de lagartos, serpentes, que são ovovíparos, ou seja, seus ovos apresentam uma casca membranhosa e os filhotes ficam retidos no interior do corpo das fêmeas até completar seu desenvolvimento e nascerem completamente formados, certo? E os répteis, eles podem ser classificados em escamados, né? Temos também os crocodilianos e também os testudíneos, certo? Os escamados estão aí as serpentes, os lagartos, lagartixas, as iguanas, os camaleões, né? Esses animais têm um corpo coberto de escamas e a maioria apresentam 4 pernas e uma cauda longa, exceto as serpentes, né, que são desprovidas de pernas. A pele é seca e com o crescimento há necessidade de trocar a pele em tempos, né? Esse processo é conhecido como muda.
Essa troca está relacionada a fatores como idade, saúde, alimentação do animal e as condições físicas externas, como temperatura e umidade. Serpentes lagartos mais jovens trocam de pele com mais frequência, pois estão em processo de crescimento contínuo, né? As serpentes locomovem-se rastejando o corpo sobre o chão. Ela tem órgãos dos sentidos especiais, como a língua bífida ou bifurcada, que apresenta terminações capazes de captar substâncias no ar, as quais são liberadas por outros animais, como o odor, e a fosseta loreal, que é um órgão formado por pequenos poros situados entre as narinas e os olhos que lhes possibilitam sentir o calor emitido pelo corpo das suas presas, certo? E já em relação aos crocodilianos, né? Os principais desses grupos são os crocodilos e os jacarés, né? O corpo deles é coberto e protegidos por placas dérmicas que eles apresentam 4 pernas para locomoção e cauda. Eles normalmente são encontrados em locais quentes e em lagos e rios e intercalam seu tempo estando na água ou na terra, né? Onde também eles fazem seus ninhos no período de reprodução. Os jacarés têm a cabeça mais larga e arredondada e o focinho mais curto em relação aos crocodilos, né? E os dentes superiores dos crocodilos são alinhados com os inferiores, já os dos jacarés não, né? E por último temos aí os testudíneos, certo? Que também são conhecidos de quelônios. Eles são répteis que têm o corpo revestido por uma carapaça na parte superior e na parte rígida, que é chamada de plastrão, né, que fica localizado no ventre. São representados por tartaruga, cágados e jabutis. Esses animais, mesmo tendo características semelhantes, eles habitam em ambientes diferentes e têm algumas particularidades, certo? Por exemplo, os cágados, eles são encontrados tanto em ambientes terrestres quanto em água doce. Eles apresentam o pescoço mais alongado que os da tartaruga e nas pernas os dedos encontram-se ligados por membranas natatórias. Já as tartarugas, né, eles vivem exclusivamente em ambientes aquáticos, saindo apenas para a postura dos ovos, né? Eles têm os membros modificados em nadadeiras que facilitam a sua locomoção, e já os jabutis são terrestres e suas pernas apresentam 5 dedos curtos com unhas grossas que são adaptados à locomoção na terra, certo? Agora vamos fazer um pequeno exercício.